Olá para todos e todas, bem-vindos ao canal do YouTube da Congregação Espírita Evangélica. Vamos hoje a mais uma preleção, sempre lembrando que as preleções são baseadas em um capítulo de um livro de mensagens. O livro que estamos adotando este ano é o livro Pão Nosso, de Emmanuel, e esses livros de pequenas mensagens, eles são muito importantes para o nosso dia a dia. Então é recomendável que todos tenhamos em casa um livro desses e que durante o dia a gente abra e leia uma passagem aleatoriamente, que às vezes, quando precisamos de alguma mensagem, de algum recado, é utilizada esse tipo de comunicação. E quando vemos, a mensagem que a gente leu acaba sendo útil durante o dia para alguma necessidade. Então, dito isso, vamos abordar o nosso capítulo de hoje. E o livro fala do capítulo 157, O Filho Egoísta. Nesse capítulo, Emmanuel relata a situação da parábola do filho pródigo. Para quem não conhece, o filho pródigo está lá no Evangelho de Lucas e em outros evangelhos também. Relata a situação de um fazendeiro que tinha 2 filhos. E os 2 filhos trabalhavam com ele. E em uma determinada oportunidade, em um momento da vida, um dos filhos pediu ao pai que lhe desse tudo que ele tinha de herança e saiu a correr o mundo, enquanto outro filho ficou trabalhando com o pai, auxiliando na fazenda durante todo o período que o pai necessitou. Esse filho mais jovem, esse filho que recolheu o dinheiro e foi embora, acabou dissipando todo o seu capital. Foi gastando com festas, com frivolidades, e chegou um momento em que não tinha mais dinheiro e começou a trabalhar. E começou a trabalhar como um serviçal em fazendas, em todo tipo de atividade. E chegou cada vez tendo a sua vida mais degradada, com mais dificuldades, e chegou ao ponto dele estar disputando a comida com os porcos em um local que ele trabalhava. Isso aí o levou a um arrependimento muito grande do que havia lhe ocorrido, do que ele tinha provocado a si mesmo, e pensou, puxa, os funcionários do meu pai têm teto e alimentação muito melhores das que eu enfrento agora. Vou voltar, pedir perdão ao meu pai e ver se ele me abriga como um trabalhador. E fez isso. E voltou, e o pai estava lá tocando a sua vida, tocando a sua fazenda com o filho com o outro filho que ficou, né? E os negócios prosperando, indo muito bem. E aí o rapaz que tinha ido embora chegou até a porta da propriedade e um empregado veio recebê-lo e correu para avisar o seu chefe que o filho que ele estava há muito tempo sumido, voltou. O pai, então, correu, recebeu o rapaz e viu que realmente era seu filho. E recomendou ao seu servo, ao seu empregado, que providenciasse carne, né, matasse um bezerro, para que eles fizessem uma comemoração pelo retorno do filho que havia se ausentado por tanto tempo e que ele dava como morto. Então foi organizada a festa, deu banho, comida para o filho, trocou suas vestes, e nisso apareceu o irmão que trabalhava no campo, e este perguntou a um empregado, tá, o que está acontecendo aí? Aí o empregado comentou com ele, olha, o seu pai está dando uma festa porque o filho que ele considerava morto e perdido voltou.
E aí então o irmão não entrou na casa onde estava sendo feita a comemoração, e o pai veio até ele perguntar por que ele não estava entrando. E ele disse: pô, eu não acho justo que ao longo de todo esse tempo em que ele foi embora, torrou todo o seu dinheiro, torrou a expressão da agora, né? Não da época, mas acabou com todo o dinheiro que ele havia levado. E agora você o recebe de braços abertos, como se nada tivesse acontecido, enquanto que eu fiquei aqui trabalhando contigo durante todo esse tempo. E aí o pai comentou com ele: olha, meu filho, tudo que eu tenho hoje é teu. Já o teu irmão eu dava como perdido e abandonado. E eu não tinha mais notícias dele. Então, para mim, é uma alegria, uma glória ver que ele voltou ao lar, ver que ele está conosco novamente. E eu acredito que tu também deveria estar assim com relação ao teu irmão. E nisso, então, o filho foi e ainda ficou um bom tempo magoado com essa situação do seu pai, né? Enquanto o pai ah, lhe perdoou, né, todos os erros que ele havia cometido, uma vez que ele voltou, pediu perdão. Então, faça isso uma reflexão. E o Emmanuel nos chama para essa reflexão. O quanto foi egoísta esse filho que ficou. E ele até, o Emmanuel até cita que, para nós, no geral, fica muito marcante a situação do filho que foi embora e torrou tudo e voltou para casa, pedindo perdão ao pai, sabe-se lá se arrependido, sabe-se lá em desespero, porque não encontrava mais nada para sobreviver, premido pela miséria total, avaliou que era melhor voltar e humilhar-se do que perseverar na sua intenção de ser independente, né? Então, nós, muito tempo, ficamos pensando só nessa parte da história. E o Emmanuel nos clama a que pensemos na outra situação, que é a do filho que ele categoriza como ingrato, porque é o irmão que ficou trabalhando com o pai, é claro, mas ele se tornou o dono de tudo que estava ali, porque o seu pai, ao dividir os bens, tudo que era do outro irmão foi embora e o que ficou era do irmão trabalhador. Então ele não se deu conta desta parte material, que ele já era o dono de tudo. E em momento algum ele pensou fraternalmente. Ele não tinha nenhum tipo de amor pelo seu irmão. Sabemos das dificuldades da reencarnação, onde às vezes são colocados lado a lado espíritos que em outras oportunidades não se amavam, até o contrário. Mas cabe a nós compreendermos isso e entendermos a questão da fraternidade, principalmente entre irmãos, principalmente os consanguíneos, né? Nós criamos no mesmo lar, somos filhos de mesmos pais, ou de um pai, ou de uma mãe em comum. Hoje em dia é muito comum as famílias terem filhos mesclados, né? Filhos de um relacionamento anterior do pai ou da mãe, ou de mais de um relacionamento. De qualquer maneira, isso pouco importa do ponto de vista da fraternidade e da amorosidade. Então, vamos levar adiante essa ideia do quanto a gente deve ser mais compreensivo e avaliar sempre os dois lados das situações antes de tecermos uma sentença definitiva. Sentença entre aspas, porque nós não somos juízes de nada. A única coisa que nós temos poder é sobre a nossa própria vida, e para isso temos a benesse do livre-arbítrio, que nos permite
evoluir. Então, vamos encerrando a nossa conversa de hoje, aproveitando para desejar a todos um feliz ano novo, que 2026 seja um ano de muita fraternidade, de muita amorosidade, de muita paz, de muita compreensão. Fiquem com Deus e para encerrarmos o nosso trabalho, vamos rezar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então, feliz 2026 a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.